que você possa estar orando e pedindo para Deus falar com você. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a nossa mente agora, Pai, seja, se Deus, realmente cativa aos teus pensamentos. Pai, eu te peço agora sobre a mente de cada irmão e irmã aqui presentes, que eles possam se concentrar na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela transforma as nossas vidas. Não é o pregador bom ou ruim, mas sim a tua palavra. Ela sim transforma as nossas vidas e muda o nosso caráter. Por isso nós te pedimos, Pai, muda agora nosso caráter através da tua palavra, e move em nós a tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é o seguinte, gostaria de meditar com os irmãos sobre um assunto que Deus colocou no meu coração, mas uma coisa que assim, tem a ver com o assunto, então eu vou fazer uma introdução aqui, né? Mas todo mundo gosta, quando você gosta de uma coisa, quando você gosta mesmo de uma coisa, você investe tempo, correto? Né? Se você gosta muito de alguma coisa que você faz, você acaba investindo tempo naquilo que você gosta de fazer. Né? Você gosta de uma coisa, você é apaixonado por aquilo. Né? Por exemplo, eu sou apaixonado pela minha filha e pela minha esposa. Eu invisto tempo nisso, né? Eu tenho que passar tempo com elas, eu tenho que fazer algum agrado, tenho que comprar presente, às vezes, né? Comprar um agrado, né? Fazer uma flor, né? Comprar uma flor, dar um presente, né? É igual a Ademir e Sônia aqui, ó, casados, né? Aí o Ademir vai lá e dá uma flor de presente. Eu gosto de flor, Sônia? Gosto. Então, Ademir, está na hora de comprar uma flor, Ademir. Né? Então, a dica. Então, você vai lá, você começa a fazer um agrado para aquilo que você gosta. Se ele gosta de um docinho, né? O Danilo gosta daquele doce favorito, a Bárbara vai lá e faz aquele doce favorito para ele, o pudim, sei lá se é o pudim. Mas você faz o quê? Você investe tempo, você investe o seu tempo, inclusive fazendo coisas por aquilo que você gosta. Né? Se você gosta de fazer, sei lá, exercício, você vai lá e gasta um tempo fazendo exercício. Se você não gosta de fazer exercício, você acaba investindo tempo em outras coisas, inclusive em comer, né? E aí depois tem que tomar cuidado com a saúde também. Mas a gente investe tempo naquilo que a gente gosta. A gente ama aquilo de paixão, a gente faz com prazer. E a gente começa a ficar... Nosso coração, quando vê aquela coisa... que você gosta muito, você fica apaixonado, você bate o coração mais rápido, né? Quando você lembra a primeira vez que eu peguei na mão da sua esposa, a primeira vez que vocês se beijaram, a primeira vez que você lembra aquilo com saudade e dá aquele friozinho na barriga, né? Ou aquela coisa que você queria fazer muito e de repente você recebe, ou um presente que você queria. Ou seja, o nosso coração, ele arde de paixão, ele queima, né? A gente fica lá com um fogo no coração, né? A gente se anima com aquilo, a gente fica animado. Esses dias, no dia dos encontros aqui, o encontro com Deus dos homens, eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, eu nunca tinha sentido isso, eu senti meu coração bater, mas tão assim, não é bater normal, assim, nem acelerar. Ele falou assim, eu senti como eu ficava quando eu chegava perto da menina que eu gostava. Ele explicou dessa maneira, assim, o jeito que eu chegava perto da menina que eu sou apaixonado, eu sinto ao mesmo tempo um medo, uma vergonha, e o meu coração dispara. É assim que eu senti na presença de Deus. Ou seja, ele estava animado ali, o coração dele pegando fogo, animado, alegre. Ou seja, tem a ver com o fogo. E é uma coisa que eu quero falar um pouquinho nessa noite, um pouco sobre fogo. Amém? Repete comigo, fogo? Amém. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre fogo. Toda vez que você faz um churrasco, você tem que pôr fogo. É ou não é? Tem que ter a lenha lá, tem que ter o carvão. Toda vez que você vai fazer pizza, você também põe lenha lá e esquenta. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você precisa de um combustível, correto? O fogo, ele não persiste se ele não tiver um combustível. Se você acender um fósforo, tudo bem, ele é o combustível. Na hora que acabar o fósforo, acabou o combustível, acaba o fogo. Ou seja, você precisa de fogo, você precisa de combustível, um carvãozinho, etc. Esses dias a gente fez churrasco lá na praia, tinha lá o carvãozinho, tudo vermelhinho. Antigamente o pessoal falava que o fogo era a TV de antigamente. Não sei se você ouviu falar sobre isso, mas é legal. Para um dia para sentar numa fogueira e fica olhando para o fogo. Você se entretém, porque ele fica mexendo, dançando, né? Tipo assim, é como se fosse a TV se movendo. Lógico que ela não fala com você, mas é a TV de antigamente, né? Dos tempos dos homens das cavernas lá, né? O foguinho se mexendo, você fica entretido. O fogo, ele chama atenção, né? E a palavra de Deus tem muitas palavras sobre fogo.
E eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho sobre isso. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14. Lá, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16. Aqui é a palavra do Senhor falando para João. E ele escreveu aí o Apocalipse numa visão que ele estava tendo com o Senhor. E ele fala assim, no 14: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ou seja, uma orientação de Deus a uma igreja de Laodiceia. Imagina, fosse igreja em São Carlos, por exemplo, como se fosse isso. Laodiceia é uma cidade. Escreva: estas são as palavras do amém, ou seja, do assim seja, do Senhor. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Só que, preste atenção nessa palavra. É uma palavra dura. Deus falando com o povo, a igreja de Laodiceia. E ele falando assim: olha, eu conheço as suas obras, conheço o que você faz. A gente pode aplicar isso para a gente mesmo. Gostaria que você refletisse pensando em você, tá? Se você está nessa situação ou não. Mas fala assim: conheço as suas obras, e sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Ou seja, o Senhor não está conseguindo engolir. Não sei se vocês lembram do Zagallo, né? Tempo atrás, o Zagallo, numa Copa do Mundo, antes ele falou: vocês vão ter que me engolir. Lembra disso ou não? Lembra, né? Então, oi? É 98, o Mário falou: vocês vão ter que me engolir. Imagina, o Senhor não está conseguindo engolir, é como se fosse assim: eu não estou conseguindo aguentar vocês. Está difícil, não está difícil suportar, porque vocês não são nem frio nem quente, vocês são morno. Para prestar atenção. Por exemplo, quando você vai comer alguma comida que é para ser gelada, e ela está morna, não fica tão gostoso, e alguns ficam muito ruins. Por exemplo, você vai tomar um sorvete, aí o sorvete morno, você esquentou no micro-ondas para dar uma quebrada no gelo, mas o negócio virou uma sopa, e ficou quente, meio morninho assim. Já perde a graça do sorvete. O negócio não fica legal. Pessoal, eu não tomo café, mas o pessoal fala café morno, né? Café era quentinho, estava quentinho. Passou o dia todo na garrafa lá. Chega no final do dia, tá morno, tá ruim. Outras coisas também que você vai comer que era para estar quente. Eu, por exemplo, não gosto de feijão morno nem frio. Feijão para mim tem que estar quentinho. Feijão morno já passou para mim, já não desce. Então, tem coisas que às vezes até você está acostumado a comer, é um pouquinho mais frio, tal, você acostuma, mas quando você come sempre quentinho, é difícil você querer comer um morno depois. Mas a palavra do Senhor diz aqui: porque você não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar. Ou seja, a igreja de Laodiceia, ela pode ser comparada com muitos cristãos, muitas pessoas que não estão nem lá nem cá. Sabe? Tipo assim, você fala: eu estou com Deus, mas não estou. Ou eu estou com Deus, mas eu estou assim, sabe? Eu até creio no Senhor, eu vou na igreja de domingo, ouço uma palavra, mas assim, eu não tenho assim, sabe? Um posicionamento com Deus. Ou então assim, um dia eu ouvi uma palavra, um dia eu fui buscar Deus, mas assim, eu tenho um relacionamento superficial, mas, aquela coisa assim, não sou amigo de Deus, assim. A palavra que Deus fala aqui para Laodiceia pode servir para mim e para você. Nós temos que refletir que quando ele fala aqui do morno, ou seja, está faltando calor. Ou seja, se tivesse mais calor, esse morno ficaria quente. E não seria ruim. Ou seja, Deus está querendo pôr fogo. Amém? Amém? Vira para quem está do seu lado e fala isso para ele: Deus está querendo pôr fogo. E é interessante que a palavra de Deus trata com o fogo em algumas situações. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Levítico, lá atrás. Agora nós vamos voltar lá no comecinho da Bíblia. Levíticos 6:12. Então você vai voltar lá no comecinho. Gênesis, Êxodo.
Levítico. Levítico 6. Levítico é um livro que tem as normas, tá, para os levitas principalmente, para toda a ação que eles tinham que fazer no tabernáculo. Tá? O tabernáculo era uma barraca lá que eles armavam no deserto, onde tinha a presença do Senhor. E aí eles tinham todas umas normas para serem feitas nessa barraca, nesse tabernáculo. E aqui em Levítico 6, versículo 12, diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é uma regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão e apresentarão ao Senhor em frente ao altar. Para aqui. Aqui é uma norma que os levitas, esse pessoal que estava trabalhando no tabernáculo, os sacerdotes, tinham que fazer. Preste atenção que fala assim: mantenha-se o fogo no altar. Ou seja, o fogo tinha que estar sempre lá no altar. Não podia estar em outro lugar. Tá? Então o altar estava ali, um lugar onde eles faziam os sacrifícios, o fogo tinha que estar lá constantemente. Tá? Depois fala assim: não deve ser apagado. Ou seja, em nenhum momento alguém poderia pegar lá a tochinha ou o lugar onde tinha o fogo ali, no caso um recipiente, e apagar aquilo. Para aquilo não apagar, tinha que ter o quê? Combustível. Ali, lenha. Ele fala aqui, inclusive, todo dia, toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha. Ou seja, colocará mais. Então, todo dia eles tinham que manter aceso, mas todo dia de manhã o sacerdote teria que acrescentar lenha naquilo ali, para aumentar o fogo. Todo dia de manhã. E depois fala assim: arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele. Então, ou seja, arrumará a oferta ali. Ele tinha uma oferta, normalmente um bichinho, alguma coisa que eles iam sacrificar, e ele deveria arrumar essas coisas sobre o altar. Tá? Agora, esse texto, o que é interessante, se a gente transpor isso para a nossa realidade hoje, e ligando com o versículo anterior que a gente leu, sobre a gente não estar morno, a gente pode fazer algumas ligações muito interessantes. Primeira coisa é que a gente tem que manter o fogo no altar. Hoje nós somos chamados para ser sacerdote, eu e você, amém? Ou seja, você foi chamado para ter uma comunhão com Deus. Hoje você não precisa mais de alguém para ser um intercessor entre você e Deus. O único intercessor que existe é Jesus. Amém? A gente só vai atrás de Jesus. Lembra? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho. Amém? Você crê nisso? Então Jesus é o único caminho. João 14,6. Não há outro. Então, você não precisa mais, como antigamente o pessoal fazia: eu vou até o sacerdote e o sacerdote vai interceder por mim perante Deus. Alguns lugares ainda o pessoal vai lá atrás do padre ou do papa, ou até do pastor, o pastor que vai resolver o meu problema. Hoje você pode chegar diretamente até Deus. Amém? Você pode chegar até Deus. Então há um livre acesso até Deus. Ou seja, você hoje é escolhido para ser sacerdote do Senhor. E você também vai estar sacrificando coisas na sua vida em favor do Senhor. E se você também vai ter que pôr fogo na sua vida para estar funcionando aí a sua vida como um tabernáculo do Senhor. Interessante que ele fala assim: manter o fogo no altar. Ou seja, na nossa vida espiritual existe um fogo. E esse fogo é representado pelo Espírito Santo. A presença de Deus faz queimar o nosso coração, faz queimar a nossa vida. Assim como eu falei para vocês, dessa pessoa que falou que o coração dela ardia de uma maneira totalmente diferente quando ela estava na presença de Deus. Ou seja, nosso coração, ele tem que queimar de paixão pelo Senhor. Nosso coração, a nossa vida, ela tem que estar sempre queimando. Nós temos que estar sempre quentes, sempre fervendo, se possível, na presença do Senhor. Amém? E aí fala assim que nós temos que manter o fogo no altar, não deve ser apagado. Ou seja, a presença de Deus em nossa vida, ela não pode sumir. Se está sumindo, às vezes, a presença de Deus na sua vida, tem algo errado. Se na minha vida também, tem momentos que eu não sinto que Deus está comigo, que a presença do Senhor não está comigo, e que eu estou afastado do Senhor, tem uma coisa errada. Eu, como sacerdote do Senhor, fiz algo que estou apagando essa chama do Senhor.
Estou apagando esse fogo que não era para ser apagado. Tem alguma coisa tampando o fogo. Fica pensando assim, quando você põe um fogo numa churrasqueira, se você chegar... Ô Júnior, por favor, desliga esse ventilador aqui para mim. Fica empurrando as páginas aqui. Esse de baixo só. Isso. Obrigado. Quando você tem uma churrasqueira, ou aquelas churrasqueiras assim que está o fogo ali, você vier e pôr um tampão em cima, o fogo vai apagar, vai virar brasa, daqui a pouco ele fica preto e cinza, porque não tem ar. Quando não tem ar, você tira o ar daquele lugar, ele também apaga o fogo. Eu tenho um forno a lenha em casa lá para fazer pizza. Dá para fazer outras coisas também, mas eu tenho uma chaminé e tem uma porta. Se eu fechar a porta e eu fechar a chaminé, o fogo faz assim, na hora, já apaga, some. Acaba o ar, o fogo consome o ar ali dentro, o oxigênio, e ele apaga. Ou seja, na nossa vida espiritual tem coisas, às vezes, apagando esse fogo. E aqui fala para a gente não deixar o fogo apagar. Amém? Então nós temos que manter o fogo no altar. Repete comigo, manter o fogo no altar. Agora, qual que é a lenha? Se eu tenho que manter o fogo, preciso de combustível. Ali falava para todo dia trazer lenha. Toda manhã o sacerdote vinha e aumentava, acrescentava lenha para o fogo continuar. Então todo dia nós precisamos acrescentar lenha na nossa vida espiritual. Agora, qual lenha é essa? Quais são? Eu vou citar aqui alguns gravetos, vamos dizer assim, pedaços de lenha que você pode estar colocando na sua vida espiritual. Tá? Se você estiver anotando, você coloca aí. O primeiro é a oração. O primeiro é o graveto da oração, vamos dizer assim, é a lenha da oração. Você precisa falar com Deus. Você precisa orar. Você precisa ter uma conversa de intimidade com Deus. Você precisa ter um diálogo. Na quarta-feira passada, agora nós conversamos muito sobre isso. Né? Os objetivos da oração, inclusive falando que é um diálogo com Deus. É você falar e ouvir Deus. É você ter tempo de ouvir o que Deus está falando. Não só você falar e pedir, mas também você tem um momento de intimidade. Assim como você conversa com um amigo, você conversar com Deus. Então, você precisa orar. A palavra do Senhor diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ou seja, nós temos que orar o tempo todo. Amém? Orar o tempo todo. Essa é uma lenha para a sua vida espiritual. Você precisa orar. No caminho do trabalho, na sua casa, e ter um tempo a sós com Deus. Não é só você orar enquanto você faz as coisas. Isso é bom, é importante, é bom. Mas é importante você ter tempo a sós com Deus. A palavra do Senhor diz, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Tenha tempo de oração. Tenha tempo de intimidade com Deus. O maior inimigo da oração, desse tempo de oração, são os afazeres. Porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente não tem tempo para parar e orar. Irmãos, existe uma coisa que é essencial na vida do cristão, que é orar. Se você não tiver tempo de oração, a sua vida espiritual vai minguar, vai apagar o fogo e você vai se esfriar. Então é necessário você orar. É necessário você colocar prioridade na sua vida de oração. Amém? Irmãos, toda quarta-feira nós temos uma reunião. Não só, agora a gente estava fazendo um dia era de homens, um dia de mulheres. E agora no final do ano, agora de dezembro, nós estamos fazendo uma reunião de oração toda quarta-feira. Então dezembro tem um momento para a gente estar orando aqui uns pelos outros, meditando na palavra, louvando ao Senhor. Vem orar. Separe esse tempo para o Senhor. Vem orar, é importante orar, senão a sua vida espiritual vai esfriar. O segundo graveto seria a leitura da palavra. É importante nós termos comunhão com a palavra. É importante nós termos tempo de ler a palavra. Pode ser inclusive esse mesmo tempo que você orou. Você vai lá, ora e depois logo em seguida lê a palavra. Tenha momentos de você estar meditando na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo perece ou morre por falta de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai perecer. A palavra também diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, nós erramos não conhecendo as Escrituras, não conhecendo o que Deus fala, e nem o poder de Deus. Você precisa conhecer a palavra. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala, você precisa conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Ou seja, se você está conversando com alguém, você tem que saber versículos, você tem que conhecer o que Deus falou.
Às vezes você tem dificuldade com números ou alguma coisa, mas você tem que saber o que Jesus falou. Jesus disse, se alguém chegar para você e falar assim, Jesus disse que a gente pode orar pelos mortos, que os mortos vão fazer coisas pela gente. Se você não souber a palavra, você vai cair nessa. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que aos mortos Deus deu o poder de viver uma vez só, vindo depois disso o juízo. A palavra também de Deus diz também que a gente deve ter só um intercessor entre nós e Deus, que é Jesus. Não devemos orar para mais ninguém, só Jesus. Ou seja, não devo orar para que o fulano de tal, a ciclana de tal, qualquer outra pessoa que viveu nessa terra interceda por nós, é só Jesus. Amém? Ou seja, nós precisamos conhecer a palavra. Não podemos ser enganados. Não podemos ser enganados. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém? Você precisa conhecer mais o Espírito Santo. Você precisa conhecer mais o poder de Deus. Um outro graveto, um outro lenha aí, seria a convivência cristã. Ou seja, o conviver com os irmãos. Estar unido com os irmãos. Isso aqui que a gente está fazendo, esse momento que a gente está junto, as células, as reuniões, os momentos que você está com irmãos da igreja, esses momentos fazem com que você tenha testemunhos, fazem com que você ouça o que Deus está fazendo na vida dos irmãos, faz com que você aprenda mais da palavra de Deus, faz com que você louve junto com os irmãos, ou seja, faz com que você ponha fogo uns nos outros. Amém? Quando a gente faz um encontro com Deus, as pessoas saem renovadas. Por quê? Porque a gente fica tudo junto, buscando a presença de Deus. Você precisa ter mais tempos desses, com os irmãos. Então não falte das células, não falte dos cultos. Tenha momentos de comunhão com os irmãos. Isso faz parte. Hebreus 10, 25 fala que nós devemos andar junto com os irmãos e nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Ou seja, tem pessoas que às vezes começam a deixar de congregar com os irmãos, de se unir com as pessoas. Hoje em dia com a internet é muito comum. Pastor, mas eu assisti o culto pela internet. Eu assisto umas palavras na internet, então não preciso ir no domingo. Irmãos, isso aqui não é substituível. Não é. Você pode ouvir a palavra chique lá do Luciano Subirá que você gosta, ou do pastor fulano. Mas, meu irmão, não substitui a comunhão. Não substitui o abraço dos irmãos. Não substitui o conversar com os irmãos. É importante estarmos juntos. É importante estarmos reunidos. Amém? Então olha para quem está do seu lado, olha para quem está atrás. Dá uma olhadinha aí. Olha lá. Essa pessoa aí. Você é importante para ela e ela é importante para você. Vocês são importantes para todos nós. Amém? Se você não estivesse aqui, você é insubstituível. Amém? Se a Sônia não vier, não tem alguém que te substitui, Sônia. Pense assim. Aldri, não tem alguém que substitui você. Não tem um Aldrinho, o Aldrão, o outro Aldri. Não tem. Ou seja, se esse irmão falta, se essa pessoa falta, se você não vem, você não é substituível. Não tem alguém que te substitui. Você faz parte de um corpo. Corpo, não tem como você falar assim, eu perdi o dedinho. Mas o dedão vai substituir o dedinho. Não vai. Eu perdi uma perna. A outra perna vai substituir? Não vai. Você vai conseguir andar mancando, mas você não vai conseguir. Não vai substituir, porque você faz parte do corpo. Você faz parte de um corpo. E nós precisamos de você. Amém? Você precisa de quem está do seu lado. Então pode virar para quem está do seu lado e falar assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Amém? Se você tiver intimidade, pega na mão da pessoa. Eu preciso de você. Amém? Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dos irmãos. Amém? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Amém? Quando um está ali, o outro vai lá e auxilia. Quando a gente estava até conversando com o tiozinho lá na praia, por exemplo. O Mário falou uma coisa, aí eu já falei outra. Aí ele falou outra, depois eu falei outra. A gente vai se complementando até no evangelismo. Tudo bem, ele sozinho poderia fazer todo o papel, eu também sozinho num outro lugar, mas quando a gente está junto, um lembra de uma coisa, o Espírito Santo usa o outro, ou seja, é bom estar junto. A palavra do Senhor diz, quão bom e como suave é viver unidos os irmãos. Amém? Fala, não é assim, é meio, entendeu? Quando um jogador dribla no campo de futebol, o pessoal não faz, né? Esses dias eu estava em basquete também, quando o cara dribla e o outro cai, principalmente com o drible,
e a pessoa cai porque tropeçou até, a torcida fala, ó, né? É assim. E ó, com bom e agradável. Amém? Então faz aí, 1, 2, 3 e ó, com bom e agradável é viver unidos os irmãos. Amém? É bom, é bom. É bom fazer um churrasco juntos. É bom estar junto com os irmãos. É bom estar na célula, né? Sábado aqui, os jovens aqui, os adolescentes, a gente se divertiu muito, dá risada, né? Ouve a palavra, medita, a gente conversa, brinca, joga bolada um no outro, né? Tinha uma bola aqui, aí o outro jogando a bola, todo mundo. Aí eu joguei nela também, né? Todo mundo tomando bolada. Então assim, a gente se diverte, é gostoso estar juntos, os irmãos. Amém? E o quarto graveto é o testemunho pessoal. O seu testemunho influencia a minha vida. Você testemunhar do que Deus fez na sua vida faz com que outros alcancem Jesus. Amém? E quando você testemunha do que Jesus fez na sua vida, você mostra o poder de Deus na sua vida. E outras pessoas vão conhecer o que Jesus faz. Então, quando a gente testemunha, a palavra de Deus diz em Atos 1:8, Jesus fala assim, ó, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e aos confins da terra. Judéia e tudo mais. Então, ou seja, se a gente tiver o poder de Deus, se nós tivermos o fogo do Espírito que a gente está falando aqui, esse fogo em nós vamos ser testemunha do Senhor. Nós vamos testemunhar de Jesus onde a gente for. Amém? E aí você vai pôr fogo em outras pessoas. Você tem que pôr fogo em outras pessoas. E se você está friozinho, chega perto de quem tem fogo. Amém? Para você também ser queimado. Para você também ver, ó, aquele irmão é animado, aquele irmão está mais ligado na presença de Deus. Eu quero mais disso. Eu quero ouvir mais essa palavra. Eu quero estar mais grudado nesse irmão. Eu quero ver o que ele faz. Se aproxime do seu discipulador. Se aproxime das pessoas que têm mais conhecimento da palavra. Tenha essa intimidade com as pessoas e vá atrás. No nome de Jesus, para você pegar fogo. Amém? Então a gente viu aqui, primeira coisa, tem que manter o fogo aceso. Tem que ter lenha. A gente falou das lenhas aqui possíveis, tá? Algumas, né? Pode ter outras também, mas aqui eu citei só 4. Depois ele fala ali, a terceira coisa era arrumar o sacrifício. Fala ali que tinha que arrumar o sacrifício no altar. E eu vejo isso hoje, que nós somos o lugar onde há sacrifícios. Você tem que sacrificar na sua vida o dia a dia. A palavra do Senhor diz, aquele que quer seguir a mim, toma a sua cruz, morre para si mesmo e me siga. Muitas vezes a gente vai ter que deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Ou seja, nós temos que sacrificar. Nós temos que sacrificar várias vezes. Arrume a sua vida espiritual. Arrume o local de sacrifício. Arrume a sua vida. Tem coisas erradas na sua vida? Deixe essas coisas de lado. Tem pecados de estimação aí que você está cometendo sempre a mesma coisa? Arrume isso. Arrume a sua vida espiritual. Se arrependa dos seus pecados e mude. Comece a falar, não, eu não quero mais isso para mim. Não tem como. Não tem como viver essas duas coisas com Deus. A palavra de Deus nos diz que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se você quiser fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz, você vai ser inimigo de Deus. E se você quer ser amigo de Deus, você precisa arrumar a sua vida. Amém? Para o fogo manter aceso, a sua vida tem que estar arrumada. Porque às vezes acontece assim, gente. A pessoa até vem para Jesus, aceita Jesus, às vezes até batiza. Mas de repente, vem aqueles velhos vícios, as velhas manias, o velho homem querendo se manifestar. E aqueles velhos vícios querendo voltar. E de repente você começa a pisar neles de novo. É como se viesse aquela tampa que eu falei para vocês. E começasse a abafar a churrasqueira. Começasse a fechar para que o fogo apague. E se você não prestar atenção, o fogo apaga. E aí depois é mais difícil de apagar, de acender. E eu vejo que a palavra de Deus aqui diz que nós temos que manter o fogo aceso todo dia. Amém? Ou seja, você não pode vir aqui num culto de domingo, pegar fogo, o fogo, pá. Segunda-feira já dá uma abafada, passa a semana inteira abafado, virou cinza já. Aí no domingo que vem você vai jogar um alquinho lá para ver se pega fogo de novo. Não é isso que a palavra mostra. Aqui está falando que o sacerdote tinha que manter o fogo aceso o tempo todo. Inclusive tinha penalidades se ele não fizesse isso. Penalidades severas se ele não obedecesse. Então, meu irmão, se um dorme ali, o do turno ali, 2, 3 que estivesse no turno de manter o fogo aceso, dormisse, a pena era brava.
Irmãos, a sua vida espiritual pode morrer se você não permanecer aceso. Se o fogo em você apagar, você pode ir para o inferno. Porque de repente você vai começar a olhar para outras coisas, de repente você se afasta de Deus, e as outras coisas tomam o lugar do Senhor, e você não está mais com Deus, e você se afastou do Senhor. Não deixe que isso aconteça, amém? Deixe o fogo queimar, no nome de Jesus. E aí, ele fala ali que a gente tem que manter o fogo, e não deve apagar, todo dia, 24 horas. Amém? Fala comigo, 24 horas. Queimando. Irmãos, o fogo tinha que manter 24 horas. Alguém não podia descansar. Alguém ia dormir mais tarde. Se a lenha era suficiente para queimar até o outro dia, tudo bem. Mas se em algum momento, alguma coisa acontecesse, que tentasse apagar o fogo, eles tinham que manter aceso aquilo lá. Irmãos, pode vir alguma coisa de madrugada querer te atrapalhar. Pode vir um dia, amanhã, um atrapalho, alguma coisa querendo te atrapalhar a sua vida espiritual. Você não pode deixar acontecer isso. Você tem que lutar contra isso. Amém? Tem que lutar, não pode deixar isso que está querendo me apagar, isso está querendo me desanimar. Pode ver, às vezes você sai de um culto abençoado, ou você saiu do encontro, pegando fogo, aí você chega em casa, a primeira coisa que você faz, de repente, a briga com a mulher. Às vezes você sai do culto abençoado, chega em casa, e o marido, de repente, está bêbado. E de repente já vem aquele peso, as discussões, ou aquele pessoa que te liga trazendo uma má notícia. Gente, o diabo quer te desanimar, ele quer te derrotar, ele quer te abater. Mas nós não podemos deixar, amém? Se você permanecer no Senhor, o Senhor vai te acender. É como se de repente chegasse, você está lá pegando fogo e vem um sopro querendo te apagar. Vem alguém querendo jogar um balde de água fria em você. Mas nessa hora, você já tem que lembrar das lenhas. Eu preciso orar. Primeira coisa, vai orar. Começa a orar. Não deixa se abater, no nome de Jesus Cristo. Se é algum parente que está doente, vai orar por ele. Senhor Deus, eu oro para que esse parente seja curado. Eu oro para que isso não abata a minha vida espiritual. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. De repente você perdeu o emprego. Você chega, Deus, eu creio que o Senhor tem uma porta melhor de emprego. Se for para eu ficar desempregado um tempo, eu vou crer no Senhor com dinheiro, sem dinheiro, com fartura, sem fartura, eu estou com o Senhor e não abro mão. Ore, vai orar, vai acender a sua chama espiritual, vai buscar os irmãos, vai no culto. É muito comum a pessoa estar desanimada, aí que ela não vai. Eu não recebi uma notícia desanimada, não vou na igreja não. É aí que você tem que ir, para você ouvir uma palavra, para você pegar fogo, para você ser animado, amém? Para você ver um irmão, de repente você vê um testemunho de vida de alguém que aconteceu com igual a você. Você precisa ter essa convivência, são gravetos, são lenhas que vão dar um up em você de novo, e não deixar com que o inimigo te apague, não deixar com que o inimigo venha te esfriar, porque se ele esfriar, a palavra de Deus diz em Mateus 12:43, abre aí, Mateus 12:43, nós não podemos deixar nos esfriar. Nós não podemos nos afastar de Deus. Mateus 12:43. Antes da gente ler, a palavra do Senhor diz que nós somos libertos, né? Se você já aceitou Jesus na sua vida, você foi liberto do império das trevas e veio para Jesus. Amém? Se você fez isso, você é de Jesus. Tinha um espírito maligno sobre a sua vida e já foi embora. Amém? Se você não aceitou Jesus, hoje é o seu momento de você entregar a sua vida para Jesus. Mas se você não entregou a sua vida para Jesus, o diabo, ele reina, ele fica em cima. O espírito maligno fica em cima. Mas a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 12:43: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha só,
Um espírito maligno sai da vida da pessoa, só que ele vaga por aí e fala, vou voltar para onde eu estava. Na hora que ele volta, ele encontra a vida da pessoa vazia. Não foi ocupada por Jesus. Não foi ocupada por nada. A pessoa está simplesmente... Às vezes até a pessoa tinha falado que tinha aceitado Jesus, mas viveu uma vida afastada. E fica vazio. E esse espírito vai lá, traz outros 7 espíritos piores e habita naquela pessoa de novo. E fala aqui que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Irmãos, isso é visível. A gente já viu várias vezes isso acontecer. Pessoas que tinham um vício. De repente a pessoa é liberta. De repente ela não busca mais a Deus. E ela volta para o vício e fica pior do que estava. Já vimos pessoas morrerem no vício assim. Pessoas que estavam no vício saíram, depois voltaram para o vício, ficaram pior ainda, e depois se afundaram até morrer. Ou seja, nós temos que viver cheios o tempo todo. Amém? Se o espírito maligno saiu da sua vida, você é de Jesus Cristo, você tem que viver com fogo o tempo todo. Amém? Você precisa viver com o Espírito Santo o tempo todo tempo cheio. Não dá para dar brecha, gente, não dá para dar brecha. Abriu um espacinho, começa a esfriar. Começou a esfriar, chega uma hora que gela. Aí o diabo começa a olhar, uia, aquela casa está vazia. Olha, fulano parou de buscar a Deus, não tem mais ninguém lá dentro dele. Agora que eu volto. Irmãos, não deixe que isso aconteça na sua vida. Amém? Mantenha o fogo aceso no nome de Jesus Cristo. É necessário preencher a nossa vida com Jesus o dia todo. O tempo todo. Você está em casa, coloca louvores ao Senhor. Vai sentar, senta, lê a palavra, ore. Sabe, a gente está sendo consumido por as coisas rápidas hoje em dia. Eu vejo que tudo a gente tem que fazer, e pode ver que a gente usa celular. Hoje em dia, o computador, vamos dizer assim, que a gente sentava para escrever, agora a gente escreve no celular. Você já manda mensagem, você vê Facebook, você vê internet, tudo no celular. Ao mesmo tempo, isso faz com que você se ocupe ainda mais. E você se ocupe ao ponto de você não ter tempo para mais nada. Eu não lembro quem que mostrou um vídeo recentemente, ou alguém falou sobre o assunto, ou eu ouvi um documentário, não lembro. Inclusive que a pessoa falou que trabalhou, não sei se foi a Júlia, não foi? A pessoa falou que trabalhou numa empresa desenvolvendo aplicativos. E chegou um certo momento que hoje ele faz campanha contra o uso de celular. Mas ele trabalhou em desenvolvimento de aplicativos, e uma das coisas que estava por trás de tudo aquilo é que eles ali na empresa, que a gente consiga fazer com que a pessoa não largue o celular. Que a gente cative a pessoa para que ela não largue o celular, para que ela consuma aquilo, para que ela consuma a bateria total, e ela fique necessitada de carregar e usar de novo, para que ela fique naquele jogo o máximo de tempo possível, para que você fique no Facebook o máximo de tempo possível. O Facebook está sempre se inovando, para quê? Para que você queira ficar nele. Para que você sinta vontade de ver aquilo que a pessoa postou. Para que você sinta vontade de curtir aquilo, ou alguém curta as suas coisas. Irmão, isso daí faz com que você gaste um tempo que você não vê. Na hora que você vai ver, você fala, mas foi só uma olhadinha. Essa olhadinha de 5 minutos vira 10. Depois, no meio do dia, virou mais 10. Depois, à noite, virou meia hora. Na hora que você vai ver, você gastou 2 horas em Facebook no dia. E você fala que não tem tempo para buscar a Deus. Que não tem tempo para sentar, para orar. Agora, o que eu falo para você fazer? Corta. Se isso está te atrapalhando, corta. Recentemente, eu e a Fer fizemos isso. Eu tinha Facebook no celular, eu tirei. Por quê? Porque às vezes eu não estava nem aí para o Facebook, mas de repente dava uma olhada, na hora que você ia ver, era para eu estar fazendo outra coisa. E eu estava gastando já 10 minutos naquilo. E às vezes ia sentar e ia, deixa eu ver o Facebook. Que ver Facebook, o quê? Deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu sentar, deixa eu ler a Bíblia e não pensar no Facebook. Eu quero sentar e pensar na Bíblia. Eu quero sentar e pensar nas coisas do Senhor. Ou seja, cortei, arranquei fora. Então, você às vezes tem que tomar atitudes assim, gente. Senão você vai ficar, não, eu vou me controlar. Arranca fora. Você não vai morrer por causa disso. Você não vai morrer. Eu não tinha celular na faculdade. Quando eu estava estudando, eu ia no orelhão ligar. Né? De noite, 10 horas da noite, eu ia no orelhão ligar para a Fer, eu lembro, namorava com ela. Ou seja, celular, eu não vou morrer sem celular. Ou seja, você pode viver muito bem sem essas coisas.
Então tome cuidado com o que está tomando o seu tempo. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12, 1. É o último versículo, abre lá para a gente terminar. Hebreus 12, 1. Hebreus, lá no fim da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Amém. Se você não achou, preste atenção só. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, fala aqui, tiremos de nós todo embaraço, algumas versões falam, tudo que nos atrapalha e o pecado, e corramos a nossa carreira que está proposta. A carreira, a nossa corrida é a corrida com Jesus, amém? É a nossa vida com Deus. Ou seja, tire tudo o pecado e tudo que te atrapalha. Você vê que ele diferencia pecado de atrapalho. Tem coisas que nos atrapalham que não são pecado. Ou seja, tem coisas que eu falei para você, Facebook é pecado, não é pecado. Mas pode te atrapalhar. Às vezes tem outras coisas na sua vida, por exemplo, eu amo futebol. Futebol é pecado? Não é pecado, não. Você assiste, pode assistir. Mas se você troca as coisas de Deus pelo futebol, tudo é o futebol, e só futebol, você está perdendo tempo com futebol, ou seja, está te atrapalhando, está tirando você da presença de Deus. Uma namorada, um namorado, às vezes você pede para Deus, Deus, eu quero uma namorada, envia a mim. E aí vem, só que essa pessoa tira você dos caminhos do Senhor, isso não é de Deus. Se for para você colocar você ainda mais nos eixos, glória a Deus, mas se não for, isso não é de Deus. É atrapalho. E no caso, se a pessoa não é cristã, se também não tem os mesmos princípios, se torna até um pecado, porque a palavra de Deus diz para a gente não se colocar em julgo desigual com os infiéis. Ou seja, é para você estar com alguém que tem as mesmas crenças que você. Você tem o mesmo Deus que você. Então assim, você tem que pensar, o que está me atrapalhando a buscar Deus? O que está tampando o fogo em mim? O que está vindo uns copinhos de água toda hora querendo apagar o fogo da minha vida espiritual? O que está acontecendo todo dia que me esfria? O que está acontecendo que eu não tenha vontade de ir para a igreja? No salão ali para buscar Deus? O que está acontecendo que faz com que eu não tenha vontade de ler a palavra de Deus? O mundo está tentando te esfriar. O diabo está tentando te esfriar. Mas você não pode deixar isso acontecer. Deus está te alertando, não deixe isso acontecer. Amém? Fala ali que a gente tem que manter o fogo aceso o tempo todo. E isso depende de você. De você buscar a presença de Deus. Agora o poder de Deus é Ele que vai liberar sobre você. Aí não depende de você. Não depende de você o que Deus vai fazer na sua vida, o tanto que Ele vai mudar a sua vida. Mas depende de você buscar a presença do Senhor. Depende de você largar o pecado. Depende de você deixar, arrumar. Lembra como eu falei ali, arrumar o sacrifício, arrumar a sua vida. Depende de você entregar na mão de Deus. E você fala, Deus, muda-me, transforma-me, sonda-me, muda meu caráter, muda minha vida. Deus, eu estou aqui. Amém? Você quer queimar? Amém? Quer pegar fogo? Então fique de pé no seu lugar, nós vamos orar no nome de Jesus. Pedir para o Mário subir aqui. Tocar o fogo de Deus mesmo. Pode ser só o Mário mesmo. Nós vamos orar. Gostaria que você orasse agora. Você estenda as mãos para Deus e fala assim, Deus, eis-me aqui, Senhor. Começa a falar, Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou gelado. Se você está gelado, fala, Deus, eu estou gelado. Deus, eu estou morno. Deus, eu estou mais ou menos. Eu estou mais para lá do que para cá. Senhor Deus, eu não estou bem. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Eu quero, Senhor Deus, queimar novamente. Eu quero acender a chama em mim novamente. Senhor Deus, vem com o teu fogo sobre mim. Vem com o teu fogo sobre mim, Senhor Deus, e vem queimar, Pai. Vem queimar, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Queima sobre mim, Senhor Deus. Vem queimar sobre mim. Não deixa que eu me apague, Senhor. Começa a dizer, Deus, eu quero queimar.
Começa a dizer: eu quero queimar, Senhor Deus, novamente. Abra sua boca, meu irmão. Fala: Deus, eu quero queimar, eu quero pegar fogo. Eu quero, Senhor Deus, pegar fogo. Eu não quero mais ficar brando. Eu não quero ficar mais frio. Eu não quero ficar mais morno. Eu quero queimar na tua presença, Senhor Deus. Eu quero queimar, Senhor Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Pai. Venha sobre cada um de nós, Pai. E, Senhor Deus, vem queimar sobre as nossas vidas, Pai. Vem com teu fogo, Senhor Deus. Vem com teu fogo, Espírito Santo. E queima as nossas vidas. Não deixe, Pai, que a gente se esfrie. Pai, não deixe que a gente seja como a igreja de Laodiceia ali, Pai. Que não era nem frio, nem quente. Era morno. Nós não queremos ser mornos, Pai. Eu não quero ser morno, Pai. Se você não quer ser morno, abra sua boca e ore, irmão. Abra sua boca e ore, meu irmão. Fala: eu não quero ser morno, Deus. Eu não quero ser morno. Ore, gente. Ore. Fale com Deus. Se você quer isso mesmo para você. Oh, Deus, eu não quero ser morno. Eu não quero ser morno, Pai. Eu não quero ser morno, Deus. Eu não quero ser morno, Pai. Eu não quero ser frio. Eu quero queimar, Senhor Deus, na tua presença. Fogo de Deus. Arde em nós, Pai. Arde em mim. Queima o meu coração novamente. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus, venha sobre nós. No nome de Jesus. Antes de nós cantarmos isso, eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, vem com teu fogo sobre mim. E agora você abre o seu olho e você fala assim: diabo, você não tem poder sobre mim. Eu sou de Jesus Cristo. Por isso, vai embora da minha vida agora, no nome de Jesus. Eu não vou mais se esfriar. Pode ir embora. Você não vai mais esfriar a minha vida espiritual. Diabo, você não tem poder sobre mim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 No nome de Jesus Cristo. Lute todo dia. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Cante isso para o Senhor mais uma vez. Há muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós. Sopra em nós, Espírito. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-me, Senhor. Enche-nos outra vez. Enche-me, Senhor. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus, acende em nós. Acende em mim, Senhor. Paixão pelo seu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor. Fogo de Deus, fogo de Deus, acende em nós. Acende, Senhor. Paixão pela tua presença, amor pelo Senhor. Eu quero te amar. Eu quero, Senhor. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em mim, em mim. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, que você possa queimar sempre na presença de Deus. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Não viva de encontro em encontro. Não viva de reunião em reunião. Não viva de casa de paz em casa de paz. Busque todo dia. Não fique só indo na célula. Busque todo dia. O seu alimento é diário. Amém? O seu alimento é diário. Ali fala que nós tínhamos que colocar lenha todo dia. Coloque lenha.
na sua vida espiritual, todo dia. Amém? No nome de Jesus, pode se assentar. Que você queime todo dia, no nome de Jesus.